1h44, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar aqui a entrevista com a Márcia Bittar, candidata ao Senado pelo PL, numa coligação com o MDB. Márcia, eu queria que você se apresentasse, eu queria que você dissesse quem é Márcia Bittar, quais são as suas relações com o Acre. Você é acreana? Não. E você está aqui desde quando? Por que você veio para o Acre? Tem um velho professor de jornalismo aqui do Acre, que era o José Leite. Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas ele era um bom frasista. Ele dizia o seguinte, que ninguém vem ao Acre, ou ninguém vem para o Acre impunemente, né? Eu queria saber por que você veio para cá. Tomou a água do Acre, não volta mais, não sai mais daqui, né? Vamos lá. Bom, eu sou a pantaneira mais acreana que existe no planeta. Eu cheguei há 34 anos e vim para fazer minha família aqui. Cheguei casada e fui morar. Cheguei num Boeing, peguei um teco-teco, fui para Sena Madureira, que não tinha estrada, e de lá peguei um trator e fui para a fazenda, na fazenda que foi a lua de mel. E aqui fiz a coisa mais importante da minha vida, que é a minha família. O meu desejo é de retribuir tudo que esse Estado me deu, que é a coisa mais importante para mim, que são os meus filhos. Eu quero retribuir, trabalhando muito lá no Senado. Né? Tá, e como é que você é professora? Eu sou professora de História, fiz um concurso, passei em segundo lugar no Estado, dei aula no Lourenço Filho, 3 anos, mais um ano de Plorabóla. Também dei aula em Sena Madureira, mas muito pouco, porque eu fiquei grávida e vim embora para Rio Branco, porque não tinha estrada e não dava para ficar sozinha lá. Dei aula em Sena Madureira também, pouco tempo. Né? No mais, 30 anos fazendo política. Seus 3 filhos são acreanos? São. Eu e Márcio temos filhos acreanos. Os 3 filhos com o Márcio? Só tenho filho com ele. Certo. Sim. Tem mais algum outro detalhe que você queira falar? Sim, são 30 anos fazendo política nos bastidores, fiz campanha para todo mundo. Flaviano Belo, Labor Júnior, Petecão, o prefeito, né, o Bocalon, o Gladson e o Márcio, claro, sempre fazendo campanha para ele. São 30 anos de bastidores, conheço todos os estados, todas as cidades do nosso estado. Eu sempre fiz pelo menos 2 caravanas por ano, né? Então eu conheço os municípios isolados, conheço tudo. Né? Eu me lembro que nessas campanhas anteriores do Márcio Bittar, sempre você era lembrada como uma figura dos bastidores que tinha muita força. Eu me lembro dos comentários dos colunistas políticos, sempre lembrava, olha, Márcia Bittar e tal. Isso era muito recorrente nas campanhas anteriores do Márcio, não é? Eu queria entender por que você percebeu que agora, e não antes, agora foi a hora certa para ser candidata a alguma coisa. Quais são os elementos que você percebeu agora que te possibilitaram ser candidata? Olha, meu nome, como eu estou muito envolvida, né, em todo o processo de eleição, como eu disse, são 30 anos nos bastidores, apoiando e coordenando as campanhas do Márcio, a gente se torna muito conhecido. Né? E meu nome foi ventilado por 2 vezes para eu ser candidata federal. Mas as 2 vezes eu retirei para acomodar os partidos, que tinha ciumeira e tal, então eu retirei meu nome. Dessa vez agora foi um convite do próprio Bolsonaro, que me chamou no Palácio do Planalto, né, e me fez esse convite pessoalmente. E como eu disse, quando o capitão faz um pedido, é uma ordem. E aí eu tomei a decisão de ser candidato ao Senado. Uma missão difícil, né, porque é uma única vaga disputada. Né, todos os políticos querem terminar sua carreira lá naquela casa, inclusive os presidentes do Brasil. Então é uma casa sênior, como você disse. É uma honra para mim ter recebido esse convite do Bolsonaro. Márcio Bittar falou aqui mesmo, nessa cadeira, que você seria candidata àquilo que você quisesse. Sim. Correto? Correto. Queria entender por que o Senado. Você foi aventar a possibilidade de você ser vice. Queria entender o porquê, qual foi a conjuntura que descambou para o Senado. Olha, o Bolsonaro, o pedido do Bolsonaro foi o seguinte, ele precisa fazer um bloco de apoios mais consistente lá no Senado da República, que apoie o governo dele no nosso projeto de governo. Então ele precisa fazer mais ou menos uns 6 senadores. Né? E eu me senti comprometida com essa missão. Né? Como eu sou conhecida, né, tenho um nome conhecido, tenho experiência na política, fui convocada por ele para ser candidata. O convite do Bolsonaro, nosso presidente, foi fundamental para eu aceitar.
Para mim é uma honra. E eu sei, eu tenho noção da responsabilidade que graça sobre as minhas costas. Inclusive com o pedido dele de votos agora para mim. Eu não tenho notícia que ele fez para outro candidato fora do estado do Acre, até porque no Acre eu sou a única candidata do nosso presidente Bolsonaro a Senado. Você fala muito no presidente Bolsonaro. Não chega uma hora em que você tem que mostrar a sua própria digital? Porque eu estou perguntando isso porque o eleitor que te ouve e percebe você sendo, como você disse mesmo, uma soldada de Bolsonaro no Senado, as pessoas não querem um político que tenha brio, que tenha decisões próprias, que tenha ideias próprias e não apenas uma cumpridora de ordens no Senado de alguém, mesmo que seja o presidente Bolsonaro? Olha, eu tenho minha personalidade, né? Agora eu não tenho problema nenhum de estar dentro de um bloco, entendeu? E de ter um comandante, não tenho problema com isso, né? Não tenho essa vaidade, entendeu? Agora, brios eu tenho de sobra, né? Eu andei o estado todo, são 30 anos andando o estado todo, pelo menos 2 caravanas por ano. E agora, nesses 2 últimos anos, eu fiz 7 caravanas. Então eu não fico sentada em casa esperando o apoio de ninguém. Eu fui buscar e me viabilizei, né? Antes do presidente me pedir o voto para mim declarado, eu estava aí na casa dos 15%. Então eu me viabilizei politicamente. Agora, estar no bloco do presidente, para mim é uma honra. Não é demérito nenhum, muito pelo contrário. É uma honra estar nesse projeto de Brasil, que primeiro é Deus, depois a pátria e por fim Por falar em brio, eu queria lembrar aqui um episódio, um momento, acho que você vai se lembrar, em que você teve uma solenidade no Partido Progressistas e que você participou da solenidade e você falou ali na condição de candidata a vice naquele momento, era isso? Que o governador Gladson Cameli ficou ao seu lado ali com aquele meio sorriso. Naquele evento, a esposa de Alan Rick estava presente e ela falou, claro, ela falou não mais para você, mas mais para o próprio governador, presidente do Progressistas. Aquele evento marcou, Eu queria entender aquele momento ali, eu queria saber o que você sentiu ali naquele momento. Você se sentiu, de certa forma, não valorizada, traída? O que você se lembra desse episódio? Claro, me lembro. O Gladson nos convidou para ser vice, né? E logo depois ele retirou o convite. Ele é o governador, é o candidato, ele tem esse direito, né, de escolher o vice que ele queira. Não, direito ele tem, mas eu queria entender você. Você acha razoável essa postura ou você reforça o coro de que o governador Gladson não cumpre o que combina? Olha, ele não é meu candidato a governador, né? O Márcio ajudou ele muito como senador da República, apoiamos o Gladson em 2 eleições, para Senado e para governo. Ele é candidato, né? Como eu disse, não é com meu apoio, no segundo turno é outra questão, mas enfim, eu sinceramente, aquilo para mim não tem tanta importância, entende? Eu estou na minha pista, disputando a vaga de Senado, que é o plano original. Né? É esse o plano, candidato a vice. Ele convidou, pela questão também da unidade dos partidos, eu resolvi aceitar o convite. Logo depois ele tirou o convite. Eu falei, tá bom para mim também, porque eu volto para o plano original, que é ser candidata a vice. Para mim não teve problema. Naquele momento eu vi um desabafo, né, da esposa do Alan Rick. Eu não sei bem qual que era a questão lá, para ser sincera, eu não sei o que foi o desabafo dela, né? Mas eu respeito a opinião de todo mundo. Perfeito. Você falou que não pede voto para o governador, claro, pede voto para Mara Rocha, correto? Sim, claro. Eu conversei com a Mara aqui e ela me surpreendeu, porque ela disse e eu vi no programa dela, né, no programa de governo, que ela tem a ideia de retomar a zona de processamento de exportação, a ZPE. Eu queria saber de você, como senadora, o que você pretende fazer em relação a esses projetos? Vou citar aqui nominalmente, ZPE, a Dom Porquito, a Criaves, que tem participação do Estado. Você é uma entusiasta dessa ideia do Estado participar desses projetos?
ou você tem uma outra leitura? Na verdade, a gente tem discutido muito sobre isso, né? Nas entrevistas que eu vou, né? O que salvou o Brasil da pandemia foi o agronegócio. E eu tenho certeza que o que vai salvar o Acre também do marasmo econômico, né? Nós somos travados economicamente, também é o agronegócio. Por quê? Porque a nossa terra é maravilhosa, tudo que a gente planta dá. Né? Eu estive agora na região do Juruá, ali, especificamente em Traumaturgo, eram 5 culturas. Era tabaco, feijão de 5 qualidades, era uma farinha de primeira qualidade, milho. Né? Então, olha o abacaxi de Não, tudo Tarauacá. bem. Em relação ao potencial agrícola, eu acho que isso é uma situação que a gente pode até definir, discutir mais tarde, mas eu estou me referindo especificamente a esses projetos. A ZPE, por exemplo. No Senado, como é que você pretende fazer a defesa, entendendo que você, assim como Mara Rocha, também vai defender a ZPE? Então, como eu estava dizendo, o agronegócio vai salvar o Acre. Por quê? Não é? Porque a nossa terra, tudo que se produz dá. Né? Então, essa iniciativa privada, ela deve ser comemorada pelo Estado. Tudo que for iniciativa privada e que mexa com a área rural, da produção agrícola ou pecuária, tem que ter incentivo do Estado, não perseguição. Né? Os produtores devem se sentir acolhidos, né? Com linhas de crédito que sejam atrativas, com insumos, tecnologia adequada. Então, eu acho que é fundamental que o Estado, ao invés de perseguir um produtor, mantenha uma relação de parceria, né? E que o Estado seja menos e que a produção seja mais. Né? Como é que o Estado pode ser menos nessa ideia da ZPE, candidata? É isso que eu estou, assim, a ZPE não guarda nenhuma relação com perseguição ao produtor. É isso que eu estou tentando entender. Você, como senadora, como é que a zona de processamento de exportação, que está inativa, como é que isso vai estar na tua agenda de senadora? É isso que eu estou querendo entender. Assim, na verdade, eu não sei bem o que a Mara falou aqui, né? Aí fica difícil também para eu entender. Mas está no programa de governo. Que bom para ela, né? Então, eu estou falando sobre o que eu vou fazer na atuação do Senado. Aqui em Rodrigues Alves, tem a ponte, que é fundamental para a gente chegar aos grandes mercados consumidores, né? Que é através de Pucallpa, chegando através do Pacífico, chegando aos grandes mercados consumidores. Tudo que você está falando aí é de exportação. Então a gente não precisa ser só corredor de exportação, mas produzir para exportar também. É a nossa saída econômica. Candidata, a senhora leu isso no programa de governo da Mara Rocha, da ZPE, que ela pretende retornar? Não leu? Não. Ok. Bom, o João da Floresta está perguntando para você, ele está retomando aquele raciocínio numa pergunta que eu fiz para você. Olha só. Itaã, pergunte à candidata se ela vai ter coragem de votar contra algum projeto de interesse do povo, mas que seja de interesse, contra o interesse de Bolsonaro, quando as coisas não estiverem diretamente associadas. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, ontem foi notícia em todo canto os cortes previstos no orçamento. E aí, a moradia popular, a habitação popular, o orçamento do ano que vem não é nada generoso. E os cortes na farmácia, que a repercussão foi negativa, o governo está pretendendo rever. Quando isso bater lá na tribuna do Senado, como é que você vai fazer? Estar com o povo ou estar com o governo? Porque às vezes as coisas não é uma relação direta. Né? Às vezes as pessoas não sabem o que é melhor para elas, né? Então depende. Cada circunstância vai ser estudado caso a caso. Né? Eu não sou bolsonarista, eu sou o governo que ele defende. Né? Então, se o governo que ele defende é o que a gente acredita, nós vamos. Agora, bolsonarista, não, aí é adesismo daí, né? Correto. Márcia, nós vamos fazer um novo intervalo e a gente já volta com Márcia Bittar, candidata ao Senado pelo PL, na chapa de Mara Rocha, aqui no Gazeta Entrevista.